Salve galera! Hoje mais uma vez um prazer ter Eduardo Agra para a gente conversar um pouco sobre a final da NBA. Agra, que final é Sim. essa? Você esperava esses dois times na final? Porque assim, claro, o OKC fez uma campanha primorosa, mas você esperava? Eu esperava, porque foi muito consistente, né? Desde o início da temporada. Boa tarde, primeiro a você, a todos que estarão conosco aqui. Então, foi muito consistente, né? Durante toda a temporada, vinha já com um grupo que já tinha trabalhado junto, manteve um grupo forte, né? Você vê, teve aí nas suas fileiras o MVP da temporada, né? Da NBA pela primeira vez, né? Já tinha sido ficado entre os três na temporada passada. E é um time muito interessante, né? Um técnico que, apesar de não ter rodagem como head coach de um time da NBA, mas trabalhou como assistente durante um bom tempo nesse mesmo time, né? Então, é um time que realmente teve uma campanha muito boa, números muito bons, né? Então, taticamente, tecnicamente, numericamente, um time muito consistente durante toda a temporada. Em relação ao Indiana, você Sim. acreditava que o Indiana chegaria à final, Agra? Não, o Indiana, eu tenho que ser sincero com você e dizendo que a gente partindo do zero lá atrás, né, o campeão Boston Celtics era o time favorito a estar hoje na situação que está o Indiana Pacers, né? Mas que o Indiana Pacers tinha sido um time nas temporadas anteriores também forte, competitivo, muito bem armado, tem um ótimo técnico, né? Experiente, campeão de NBA, como técnico, como jogador. Você sabe que ele é só um dos 11, né, participantes da NBA que tem esses dois títulos, né? Ah, é? Como técnico e como jogador. Só um dos 11 na história Caramba. da NBA. Jogou pouco, né? Mas ele tem um atributo que acho que ninguém tem, porque os anos que ele ficou lá no Boston Celtics, que foi onde ele jogou, ele era o favorito pegador de bola do Larry Bird. É mesmo? O Larry Bird só aquecia com ele. Olha, É. Só caramba. isso aí para carreira o cara já tá bem. O cara fala, olha, não ganhei nada na NBA, mas o Larry Bird só queria chutar, aquecer comigo, ponto. Né? Mas ele jogou na Universidade de Virgínia, quer dizer, um cara que tinha uma história, mas que infelizmente na NBA ele não foi muito bem, né? Mas passou aí, né, foi campeão com o Dallas, né, da NBA, passou também pelo Detroit, então um cara experiente, né, que conhece o jogo, e ele mostrou isso muito aí na série contra o New York Knicks, né? Fez ajustes muito importantes para chegar até aí. Então, contrariamente, vou logo lhe dizendo já, contrariamente ao que eu estava vendo algumas pesquisas, né, com os especialistas da NBA lá nos Estados Unidos, que ninguém entrevistaram uns 13 desses cara de ponta, de ESPN, de Sports Illustrated, de não sei, ninguém colocou o Indiana Pacers para ganhar o título, tá? Então eu queria que nós, aqui você e o seu pessoal, vão ser testemunhas que eu acho que o Indiana Pacers vai ser campeão. Olha, eu ia te perguntar isso. Eu sou Ah, suspeito, porque no início, assim, já no início dos playoffs, eu falei, olha, o Lakers, com essa chegada do Doncic, não vai pra muito longe. Eu aposto no Boston. O Boston saiu. Mas, hum, sinceramente, talvez pela defesa, eu tô apostando no OKC. tá. Eu vou pelo Indiana. Vai pro Indiana? Indiana Pacers. Tem boa defesa, ótima defesa, né? O quarto, os dois aí estão aí brigando com os números de ataque, etc. Terceiro e quarto, né? Mas eu gosto muito dos ajustes que foram feitos nas suas séries, nos playoffs, pelo Indiana Pacers. Agora, Agra, só É, voltando um pouco, vamos é, falar sobre o MVP. Duas questões, né? sim. Primeiro, você acha que Shai mereceu o MVP ou você daria o título para Jokic? Então, eu acho que se a gente olhar só numericamente falando, tá? Você vai automaticamente dar para o Jokic, né? Que fez uma temporada fantástica no meio de um monte
controvérsias que aconteceram lá, aquela saída do técnico, foi um Hum, negócio muito esquisito, que ninguém nunca descobriu realmente o que aconteceu, mas deve ter acontecido alguma coisa grave. Ele deve ter feito alguma coisa grave fora da quadra, eu acho, né? Com dirigente, com alguém, sim, né? Porque você não tira naquela altura da temporada um time que poderia vir a ser campeão, porque, né? sim. Um dos top 3 times aí nas últimas 5 temporadas, tem toda essa capacidade aí do Jokic, né? Você não tiraria um técnico de uma hora para outra do nada, como foi o caso. Né? Estranho, Tá né? certo. Não teve a temporada que se esperava, mas é um time que estava ali entre os 3, entre os 4, entre os 2, foi, voltou, né? E que tinha todo mundo de volta, né? Quer dizer, então essa saída dele foi muito esquisita, muito estranha, entendeu? E o Jokic manteve o nível, manteve o ritmo, continuou jogando e tal. Agora, a gente não pode negar que a campanha que fez o Oklahoma City Thunder na temporada regular, depois aqui nos playoffs, tá certo? Que dizem que não conta, só conta a temporada regular. A gente nunca sabe. Essas Uhum. eleições aí da NBA, elas são muito suspeitas também, né? É um negócio muito incoerente. É, Porque se você. Por que que não espera acabar a temporada isso, para você dar o prêmio de MVP? Ver como é que o exatamente. cara vai jogar na temporada regular, como o cara vai jogar nos playoffs, se os caras forem para as finais, como vai jogar nas finais. Aí você dá o prêmio. Agora eles dão e dizem que é só referente à temporada regular. Na temporada regular, o Shai, cara, ele liderou, por exemplo, né, dentro da quadra, taticamente, tecnicamente, né, a postura, liderou um time a fazer uma das duas, a melhor campanha da NBA, Da né? NBA. Então eu acho que aí nesse aspecto foi merecido. Se os caras vão dar só pela temporada regular, eu acho que foi merecido. E ele continua jogando muito bem nos playoffs, né? E Eduardo, me fala Sim. uma coisa, em relação ao MVP agora que foi para o Siaka da conferência, você concorda? Nas finais, Sim, na final de na final conferência? de conferência. Ah, sim. Você sabe que quando o Indiana trouxe o Siakam, né? Esse cara que já tem experiência, já foi campeão pela NBA com o Toronto, jogou no Toronto muitos anos e com temporadas excelentes, né? Eu achei que foi justo. Eu achei que ele realmente, é, próximo à sexta, aqui no perímetro, eu achei que ele foi o melhor jogador, com certeza. O Tyrese Halliburton teve os seus momentos, né? Teve aquele jogo 4 lá, etc. Mas eu acho que o Halliburton, se você for ver, os números dele são muito consistentes, né? Durante todos os Sim. playoffs, né? E realmente, quando chegou a hora do... Desculpa, eu vou usar um termo chulo aqui, mas quando chegou a hora do pega pra capar, ele apareceu, né? Ele foi o cara que foi pro jogo, cara. Então, eu achei que foi muito, muito justo. Muito, muito justo, né? Você sabe que ele durante os playoffs, né? O Siaka, ele lidera o time com 21 pontos, não é o Halliburton, né? 21,1 é ele. O Halliburton com 18,8. E ele tem 5,8 rebotes e 3,3 assistências da posição 4, né? Então eu acho que ele foi um cara. Isso são números de playoffs só, tá? Sim. Não são números de temporada regular. Esse 21 que eu falei aqui, 21,1, 5,8 e 3,3 são números só dos playoffs, tá? O que eu gosto no Sim. Halliburton é como ele conduz o jogo, sabe? Não, sim, sim. É Ele não fantástico, é, né? não é um All-Star e um atleta olímpico à toa. Ele é Exato. ótimo jogador. Agora, a importância do Paul Siakam nessa série foi muito grande, nos playoffs, na verdade. Muito grande, porque é o cara mais próximo à cesta, ele briga nos dois aros, ele abre para arremessar a bola, ele põe a bola no chão. Ele é um jogador muito bom. Eu acho que foi um acerto muito grande quando o Indiana foi atrás dele lá no Toronto, né? Maravilha. Eduardo, aí eu quero saber de Ah, você, com essa ah, experiência toda que ah. você tem, o que é que o OKC tem de forte, de ponto forte e de ponto fraco aí para essa contra o Pacers? Olha, o ponto forte é o que tem sido durante toda a temporada. Eles têm uma defesa muito consistente, que marca muito bem, né? O ataque faz 117 pontos por jogo, né? É um ataque também muito competente. E eles têm um tempo de jogo que é muito forte, que os outros times têm dificuldade para acompanhar. Então os caras jogam os 48 minutos marcando muito forte, bola na mão, sai na transição e ataca o time
que se não se posicionar bem na transição defensiva, vai tomar. Jogadores atléticos, né? Você não tem nenhum cara. Quer dizer, tem o Chet Holmgren, né? Que dentro ali próximo, né? Ele é muito criticado, mas ele é um cara de duplo-duplo, de média, nos playoffs e na temporada regular. Os caras fizeram uma jogada de mestre, que passa batido às vezes, que as pessoas falam muito pouco dele. Até os nossos colegas norte-americanos. De vez em quando aparece alguém que elogia, né? Se eu fosse falar para os seus colegas aí, onde que é o lugar lá que você vai, que você fala que tem um racha bom aí? É no bairro industrial. A gente joga No no bairro Grêmio. industrial. Se você no bairro industrial perguntar assim, ô, meus amigos, fala um negócio para mim aqui, ó. O que vocês acham desse cara chamado Hartenstein? O cara fala, pô, puta grossão. O cara veio do Knicks aí, mas não é muito fraco, não sabe nada e tal, papapá. A média dele é baixa, é 9,2 por jogo só, tá? Ele pega só 7,9 rebotes, ele lidera. Fica atrás só, na verdade, ele fica atrás só do Holmgren, que tem 8,6. Mas ele com 7,9, ele é o segundo líder de rebotes nos playoffs, na temporada regular também, tá? Mas esse é o cara que libera o Chet Holmgren para ficar mais à vontade, para marcar menos, para pegar menos rebote, para pontuar mais, etc. Então a vinda desse cara ele foi muito importante, porque já desde os Knicks lá, né, ele era importante defensivamente, muito. Pegava rebote, fechava espaço, estava sempre bem nas rotações defensivas. E para um cara grande, chegar bem nas rotações, porque você sabe que a rotação defensiva, se ela não é feita com muita concentração, com muita agilidade, com muita rapidez, tá? O seu time fica furado lá atrás. E ele faz isso muito bem. Aí eu pergunto para você que é um especialista, um cara que tem você tem um site, né? É um site que você tem? É o canal no YouTube, Um canal no YouTube, um cara que acompanha, né? Qual que é a importância dessa rotação defensiva? É fundamental, né? Defesa Então, ganha jogo, né? mas, por exemplo, você espera isso de um cara que tem a altura que ele tem, o peso que ele tem? Me fala um aí mais na NBA. É raríssimo. Então, os caras fizeram essa jogada de mestre de trazer ele de lá, entendeu? E ele libera muito o Chet Holmgren, que é um cara mais franzino, né? Mais magrinho, que pega uns caras que não são tão grandes como ele, mas que dão uns puxão nele, etc. E esse cara, ele cobre tudo isso aí, entendeu? Então, a vinda desse cara foi muito importante. E o Shai, né, Agra, ele tem a oportunidade de ser MVP da temporada, MVP da final de conferência e MVP da final, né? Caso o OKC, que é minha aposta, Hum, hum. seja campeão, né? Na final de conferência ele não já foi? Foi final de Foi, conferência foi, da foi. temporada e pode ser da final agora do Final. É. final. E o Vamos ver, tem que Indiana? esperar. Ele é um cara que, desde o início, né, tem sido muito consistente, né? Você vê que ele jogou da mesma forma que ele jogou a temporada regular, jogou os playoffs agora, jogou o final de conferência, etc. A expectativa é que ele jogue tanto quanto agora nas finais, né? Entendeu? E o Indiana? Vai ser melhor marcado, hein? Sim, sim. Vai ser melhor marcado, Uhum. porque eu não estou falando nem a coisa do individual, né? Mas o time do Indiana Pacers, como eu falei, como tem um técnico muito experiente, que eu gosto muito, né, os caras vão montar uns esquemas defensivos que eu acho que vai dificultar um pouquinho mais para o Shai. Agora, ele é um cara, né, de ótima qualidade. Difícil de parar, atlético, técnico, arremessa bem, defende bem. Isso é uma coisa bacana do time do Oklahoma. O time defende bem como equipe, defende bem individualmente. Agora, Agra, é É, engraçado, né, que a gente não tem nessa final nenhuma, digamos assim, grande estrela, só estrelas em ascensão, né? Isso porque assim a gente esperava o Doncic, o LeBron que continua ainda, sei lá, o Jokic, né? E é uma final de uma certa maneira, não sei se você concorda, um pouco diferente, né? Eu tava conversando com uma pessoa que acompanha pouco basquete e ele falou: pô, você tem um canal? Quem é que tá na final? Eu digo: OKC Indiana. Ele, como assim? é. O que é que você acha disso? Então, eu acho assim, eu acho que o Halliburton, por exemplo, já é um cara estabelecido.
É um All-Star, é um cara que foi para a Olimpíada, etc, etc. O Shai não foi para a Olimpíada, mas é um All-Star também. E nas últimas 3 temporadas, né, tem jogado aí nesse nível, principalmente nas últimas 2. Quer dizer, então, se você... Eu fiz uma aposta com uns amigos aqui, que eu sou sócio do Sport Clube Sírio, aqui em São Paulo, onde eu joguei a maior parte da minha carreira. Eu joguei 8 anos lá, né, no Sírio. Então, eu sou sócio do clube, eu vou lá, etc. Tem um racha dos velhos lá todo domingo, que eu não jogo mais, mas eu vou lá para brincar, encher o saco, né? Que a gente depois sempre senta, come um negocinho, um quibe cru, é lá, Clube Sírio, né? Uma esfirra, um quibe e tal, come lá, senta, toma uma cervejinha. Eu perguntei, fiz um teste lá. Sim. Falei, ó, quem tá na final? Vocês sabem quem tá na final? Tá. Eu falei, então tá bom. Eu queria que você me falasse aí 5 nomes do Oklahoma e 5 nomes do Indiana. E Todo mundo acompanha, todo mundo sabe. A maioria, quem mais teve nomes, teve 3. Todo mundo sabe quem é o Shai, todo mundo sabe quem é o Halliburton. Depois disso, ferrou. Só a gente que acompanha todo dia que sabe. Mas hoje são 2 times que, se você pensar, cara, não é como o time do Boston, por exemplo. sim, O sim. time do Boston, se você perguntar isso na mesma roda, os caras sabem. Né? Se perguntar os outros times aí mais conhecidos, sabe? Mas são 2 times, cara, de mercado pequeno. Exatamente isso que eu ia São falar. 2 times de mercado pequeno, entendeu? Principalmente o Então, OKC, né? até durante a temporada regular, até os caras. Eu não estou falando de nós aqui, não, hein? Eu estou falando de lá, os caras de lá, da ESPN, lá, do Sports Illustrated, dos canais que acompanham mais basquete lá, tá? Até um determinado momento da temporada, os caras não põem muita fé, por exemplo, no Oklahoma City Thunder, apesar da campanha que eles estavam fazendo, entendeu? Nem do próprio Cleveland Cavaliers, Sim. né? Então, são esses mercados menores, você obviamente ouve falar menos, entendeu? Com certeza. Então, isso aí tem um efeito, né? Tem um efeito. Maravilha. Agra, esse é um quadro curto, né? Que é só pra gente falar sobre a final. Mas assim, quais são as suas expectativas aí para essa final? Quantos jogos vão terminar essa série? Vai ser 4-3? Como é que você vê essa série? Olha, eu acho que vai ser mais equilibrada, né? Porque os 2 times são bem equilibrados, não no aspecto de números, né? De classificação, obviamente. Já te falei do ataque, são números praticamente idênticos, né? Defensivamente, eu acho que eu dou uma vantagem aqui para o Oklahoma City Thunder, mas com todo respeito ao técnico do OKC, que é jovem, o primeiro trabalho dele como head coach, etc., fez muito bem, obviamente, senão o time não estaria onde está, né? Mas eu gosto muito do técnico do Indiana Pacers, eu acho que ele pode ser um diferencial na série, né? Porque os times, se você for ver, são times assim, a maioria dos jogadores esforçados, a maioria dos jogadores que trabalham, a maioria dos jogadores que defendem, etc. Então eu acho que vai ser muito equilibrado, tá? Mas eu acho que o Indiana ganha de 4-2. Olha, então É, eu acho. Vou apostar 4-2 pro OKC. tá bom. Fechado, fechado. Vamos ver. Tá Mas valendo. mas eu acho que essa série, tecnicamente, taticamente, pode vir a ser uma das melhores dos últimos anos. Na parte tática, na parte técnica, entendeu? Acho que vai Pode ser. ser uma ótima final. Eu tô muito feliz porque não tem nenhum time que eu torço, então eu vou assistir tranquilo. Não tem Você o torce para que time? Chicago Bulls, Ixi, Michael porra, Jordan. coitado, hein? Faz tempo, né? Muito tempo. Faz tempo que não dá, né? Mas você sabe que é impressionante essa coisa do passado, né? Durante a temporada regular, eu tenho uma amiga que foi trabalhar em Chicago. Sim. E aí o pessoal do trabalho dela lá em Chicago falou, olha, vamos levar você para uma coisa que a gente tem aqui há muitos anos. Ela não manja nada de NBA, de nada. Mas a gente vai levar você para fazer um passeio numa atividade que aqui é muito popular e tal, tá. Levou ela num jogo do Chicago Bulls, tá? Ela nunca tinha ido no jogo da NBA. Ela ficou maravilhada. E o dia que ela foi, a lotação da arena estava esgotada. E o time, né, com aquela campanha que você sabe, né? Mas ela falou, pô, eu fiquei impressionada
com a quantidade de gente, como eles participam e etc. Falou que foi um show. Continua, é muito, né? É tem muita tradição, muito nome, muito carisma, né? Então foi bacana. Você precisa aí se programar para ir assistir um jogo do Chicago Bulls. Preciso, vou esperar minha filhinha crescer um Ó, pouco você para sabe que fazer isso. o técnico lá, como chama o técnico? Eita, agora eu não lembro. Pô, se você não souber o nome do técnico do seu Peraí, time, peraí que eu vou dar um Google aqui, Eduardo. Peraí, Eduardo, faça isso comigo não. Tá perdendo tanto que eu. Olha, vou contar uma coisa aqui. Quando o Derrick Rose se machucou, eu fiquei tão ah, revoltado que eu parei de assistir jogo do Chicago Bulls. Voltei a ah. pouco. Fiquei chateado. É coisa de fã, entendeu? Eu disse, não é Ó, esse possível. técnico aí, ele veio do Oklahoma City Thunder Tá, pro Chicago. foi. Não, não quero. Foi. Eu tô triste agora. Depois você vê o nome aí. Mas ele junto com o Eric Spoelstra, né? Sim. É um dos três técnicos que se mantém aí depois de tantas temporadas aí, né? Não, eu juro que depois do Derrick Rose se Hum. machucar. Não, eu fiquei assim, num estado assim, É. porque eu acho que Derrick Rose foi o meu último ídolo na NBA. Né? Foi meu último ídolo, assim, Ele era bom lesão, né? mesmo. Demais, demais, né? Ele era bom. Era isso, né? Tá? Queria agradecer a você, era um vídeo curto Imagina. pra gente fazer essa, esse aquecimento, digamos, esse esquenta para o final da Tá. NBA, Tá. viu? E eu agradeço a você de coração. Imagina, eu que agradeço o convite e vamos fazer isso. Se você quiser, durante a série aí, a Sim. gente vai falando. Ah, tá fechado. Ó, Sim. vou dar uma chance de você falar, tá vendo? Você falou que era 4-2 pro Indiana, acabou 4-0, tá vendo pro Oklahoma City Thunder. Eu vou, Vou dar chance, vou dar a chance para você tirar sarro da minha cara. Viu? eu vou editar porque amanhã é o jogo para sair hoje à noite. Tá bom. Beleza, Agra? Manda aqui para mim, tá?